Molica, ontem a gente divulgou aqui a pesquisa IPEC, né? E a IPEC dava 15 pontos de distância no primeiro turno, vantagem de Lula para Bolsonaro. Hoje 8 pontos, ou seja, metade a diferença, né? E o Lavareda, o Antônio Lavareda, do IPESP, um dos principais entendedores e leitores de pesquisa eleitoral nas suas entranhas, dá uma explicação interessante aqui. Ele diz o seguinte: muita gente me perguntando o que explicaria a diferença entre a Quest de hoje e o IPEC de segunda-feira, né? Não foi ontem, foi segunda-feira. O relatório completo do IPEC ainda não foi divulgado, mas à primeira vista, a razão do grande desencontro na diferença entre Lula e Bolsonaro, que no IPEC é de 15 pontos e na Quest é de 8 pontos, é basicamente a cota utilizada pela Quest na faixa de renda de 0 a 2 salários mínimos. É isso. 38%. Para checar minha hipótese, diz o Lavareda, recalculei agora o que seriam os valores da pesquisa IPEC da segunda-feira se o Instituto IPEC utilizasse a mesma cota do outro instituto com os dados que obteve no seu próprio campo. E bingo, diz o Lavareda, o resultado do IPEC seria no primeiro turno Lula com 43 e Bolsonaro com 35, ou seja, a mesma diferença de 8 pontos percentuais. Então, tem muita gente que pergunta, né, Molica? Mas como é que um instituto dá tanto e o outro instituto dá tanto? Para esse caso específico aqui, a diferença parece ser essa explicada aqui pelo Lavareda. Pois é, Rafael, eu ia exatamente tocar nesse ponto. A Quest, você separa, porque um dos segredos de uma pesquisa é você selecionar e você quantificar e você selecionar o público que você vai entrevistar de acordo com faixa de renda, sexo e ponderar essa situação de acordo com a população dos eleitores, de acordo com o total dos eleitores. Há uma dificuldade no Brasil, porque o atraso no censo complica tudo. O censo era para ter sido feito em 2020 e aí os pesquisadores dos institutos de pesquisa teriam feito, os responsáveis por a pesquisa já teriam tabulado percentual da população com renda tal, cor tal, etc, etc, mas fazem aproximações. Então, quando a gente olha para a Quest, para se ter uma ideia, o Datafolha utiliza como critério de renda 50% das pessoas ouvidas, tabuladas na pesquisa do Datafolha, tem renda de até 2 salários mínimos. No IPEC, esse percentual sobe para 55% e na Quest, 38%. Então, é nessa faixa de até 2 salários mínimos que o Lula tem a maior vantagem sobre o Bolsonaro. Então, isso se reflete por exemplo, na própria Quest diz que em pessoas que ganham até 2 salários mínimos, o Lula ganha de 51 a 26, uma grande diferença. Só que essa diferença, que na hora de tabular os resultados, de relativizar esses resultados, a Quest diz que essa população que tem renda familiar de até 2 salários mínimos, essa população representa 38% dos eleitores. Já o IPEC diz que representa 55% e o Datafolha 50%. E aí dá essa diferença. Pelos critérios do Quest, a população mais pobre conta muito menos do que conta no Datafolha e do que conta no IPEC. Daí essa diferença. Essa diferença é isso, acontece por causa disso. Agora tem que saber quem está mais com a razão, né? São 2 institutos muito tradicionais, tanto o Datafolha quanto o IPEC, que vem do antigo Ibope, a equipe do antigo Ibope. Então, eles trabalham com uma margem, com uma importância, dão mais peso a esse eleitor de até 2 salários mínimos. Não tem conhecimento para questionar os critérios da Quest. Agora, é contraditório o critério da Quest, é contraditório com os critérios utilizados na hora da ponderação pelo IPEC, pelo Datafolha. Aquela história. Esse time que hoje joga contra o São Paulo tem, de longe, a maior torcida do Rio de Janeiro. Mas se você fizesse uma pesquisa sobre time favorito no Rio de Janeiro, na manhã de domingo, no Engenho de Dentro, dava Botafogo, que havia 32 mil torcedores do Botafogo ali, entre eles eu, para ver o jogo contra o América. Então, isso ia dar uma distorção. Se você faz uma pesquisa ali no Engenho de Dentro, bairro onde fica o estádio Newton Santos, ia dizer que a maior torcida do Rio era do Botafogo.
Então, esse cuidado é que tem que se ter. Agora, tirando outro ponto que eu achei muito interessante nessa pesquisa Quest, é que é a questão do segundo turno, intenção de voto do segundo turno. É impressionante. Na outra pesquisa, 56% dos eleitores do Ciro diziam que iam votar no Lula no eventual segundo turno. Esse percentual caiu de 56% para 51%. E 17% iam votar em Jair Bolsonaro e agora subiu para 19%. Ou seja, uma boa parte do eleitor do Ciro, uma parte desses eleitores, está mudando a sua segunda opção de voto. Não está sendo mais o Lula, está sendo o Bolsonaro. A maioria ainda vota no Lula, mas está diminuindo. E a campanha do PT tem acusado muito o Ciro de estar fazendo aí uma espécie de jogo duplo, favorecendo a campanha do Bolsonaro. Tamanhas as críticas que ele faz ao Lula. E um fenômeno ainda mais radical acontece entre eleitores da Simone Tebet. Na outra pesquisa, 41% desses eleitores que vão votar na Tebet no primeiro turno diziam que no segundo turno iam votar no Lula. Caiu de 41% para 27%. E subiu de 22% para 35% o percentual de eleitores da Tebet que dizem que num eventual segundo turno votarão em Jair Bolsonaro. Então já tem mais eleitor da Tebet dizendo que vota em Jair Bolsonaro no segundo turno do que em Lula. Isso é um ponto bem interessante da pesquisa, mas também, de novo, tem que ver essa questão do equilíbrio, da ponderação da renda, como é que isso entra no relatório final da pesquisa. Com vocês.